Olá, sejam muito bem-vindos ao Mulher Pode, o podcast do PL Mulher São Paulo. A gente tem conversado com mulheres mandatárias, vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas, falando sobre diversos temas que envolvem a política e envolvem a mulher. Hoje o nosso assunto é saúde e tem tudo a ver também com a mulher. Saúde da mulher, violência contra a mulher, de que formas as políticas públicas podem ajudar nesse combate, nesse convencimento também, né, dos administradores, para que eles possam atuar de forma mais eficaz na proteção das mulheres. E para falar sobre saúde, saúde da mulher principalmente, a gente vai receber aqui duas vereadoras que são referências na área da saúde e na cidade onde elas atuam. Eu estou aqui com a Tiele Lopes, que é vereadora de Araçoiaba da Serra. É o primeiro mandato dela, ela tem uma história ligada à saúde e tem atuado desde que assumiu o mandato de vereadora. Nessa área também tem muito para conversar com a gente. Muito obrigada pela sua presença, vamos bater um papo, relaxar, descontrair e falar coisas importantes que têm a ver com as mulheres, para que a gente inspire também muitas mulheres. Agradeço a sua presença, Tiele. Bom dia. Agradeço estar aqui, era um prazer imenso, com duas mulheres em destaque no nosso partido do PL. E vamos juntas aí fazer um bate-papo bem legal, porque a área da saúde é uma área que é desafiadora, é verdade, muito bom. É verdade. E a gente está também, temos a honra de receber aqui a vereadora do PL mais votada do Brasil, a vereadora Sandra Tadeu, da capital. Ela é médica, pediatra, sanitarista, tem um trabalho incansável com as mulheres na área da saúde, está sempre falando e defendendo as mulheres, e nós temos também que conversar com ela para trocar essas experiências, aprender também com a Sandra, porque ela tem 30 anos de vida pública, Sandra. Verdade. Na defesa das mulheres. Verdade. Na verdade, a gente tem trabalhado muito nesse sentido. A gente começou lá atrás a trabalhar na questão da violência contra a mulher, né? Que é uma pauta muito extensa, que a gente precisa, todo minuto, estar lembrando isso, tanto para as mulheres, como também para os homens, né? Porque isso tem que dar uma parada. E, de um outro lado, como médica, e o que eu faço para mim, eu acho que toda mulher tem o direito, pelo menos a cidade de São Paulo, ela pode fornecer isso para a mulher, que foi através de um projeto meu, o Checapão. O que é o Checapão? O Checapão é toda mulher tem o direito de ir uma vez ao seu ginecologista, ao seu médico, doente ou não, e ela ter que fazer uma bateria de exames. Um check-up. Para que a gente possa descobrir a doença antes da doença se manifestar. Isso eu faço desde que eu tive meu primeiro filho. Eu tive um ginecologista durante 30 anos que cuidou de mim e ele fazia essa bateria de exames. E aí começamos com o trabalho. E aí depois, conversando com a Secretaria da Saúde, com o prefeito, a gente conseguiu montar o primeiro centro de exames das mulheres, que tem 14 tipos de exame, que você faz uma maioria deles num só dia. Por exemplo, mamografia, ultrassom de mama, ultrassom de abdômen, o transvaginal, densitometria óssea, enfim, uma série deles que você faz num único dia. Porque o que ocorre em São Paulo ou no Brasil? Bom, hoje eu vou fazer a mamografia, a ultrassom. Aí você leva o ultrassom, ele fica quase 4 meses para você ir, já não é aquele médico, aí é outro. O outro fala assim, não, você vai agora ter que fazer a mamografia, mais tantos exames. E aí ela falta no trabalho, aí ela esquece, aí no dia ela não pode ir, aí fica lá o procedimento, o pedido numa gaveta. Não é isso que acontece? E é isso. E depois demora tanto tempo que ela esquece, ela perde o dia que ela teria que ir lá. Verdade. E com isso, por exemplo, se eu tenho um câncer de um tumor de mama, o tempo é precioso. Quanto mais cedo eu descubro, mais cedo eu tenho chances de sobreviver e de ter uma vida melhor, um tratamento muito melhor, muito menos
assim, menos Até menos agressivo. custoso para o próprio poder público. Público. Sim. Porque quanto mais cedo você tem o diagnóstico, mais cedo é o tratamento e menos custoso ele é. É o Isso diagnóstico também precoce, né, precoce. doutora? Isso, Rosana, é uma coisa que quem está como prefeitos, governadores, deviam pensar nisso. Isso pode parecer, num primeiro momento, que é muito mais caro, mas não. A hora que você for lá, você vai ver que vai ficar muito mais barato, porque aí você vai evitar químios, radioterapias, cirurgias extensas, todo o tratamento que você vai ter que fazer. Agora, Tiele, como vencer isso numa cidade né, pequena como a sua? Né? 30 mil habitantes, é uma cidade onde o prefeito mais controla, diferente da capital, que a gente vê o depoimento aqui da Sandra, né, superdimensionado. Né? Como você que trabalhou muito tempo, atua na área da gestão da saúde, na administração da saúde, como uma prefeitura enfrenta esses problemas e como solucioná-los? Na verdade, são cidades diferentes e a proporção de tudo é muito diferente. A gente estava batendo um papo antes aqui. Verdade. E a nossa fila, que hoje é o CROSS, é muito demorada, né? No sentido porque eu acho que o Estado distribui primeiro para a própria cidade de São Paulo e depois para a região esteira do Estado de São Paulo. E as vagas, os exames, né? Essa ideia é sensacional, né? Da maneira como a doutora falou. Porque a gente sabe da importância que é a prevenção antes do exame, né? E você conseguir concluir tudo isso de uma vez é extremamente importante. Porque ter um lugar onde exatamente. A mulher entre, se sinta, como a doutora Sandra falou, eu vou num laboratório, assistida, isso. e que ela saia com o problema dela resolvido. Exatamente. Ela fez os exames ali, centros de atendimento à mulher, por exemplo. Isso, é uma das coisas também que, em campanha, com o prefeito, nós discutimos isso. E é uma dos projetos que ele quer colocar em prática na nossa cidade. Né? Hoje a gente tem a parte da mamografia, que são exames os mais básicos, né? Os mais... a mamografia, o ultrassom. Então, queremos abranger mais. Né? Agora, falando em mamografia, a Sandra também tem um projeto que é inovador e que eu estou representando também em nível nacional lá em Brasília. Né? Fala sobre esse projeto para a gente, Sandra. Por exemplo, o Ministério da Saúde, ele pregoniza que você faça mamografia a partir dos 50 anos, a cada 2 anos, até 69 anos. Isso é um crime, é um absurdo que ele faz com a mulher. Porque o câncer de mama é a principal causa de morte nas mulheres. E a gente também tem dados que 40% dos cânceres de mama, eles aparecem antes dos 50 anos. Como é que eu vou esperar fazer 50 anos para fazer cada 2 anos? Eu sempre tive uma displasia mamária e o meu médico, ele fazia quase que todo ano, depois que eu tive os meus bebês, a gente fazia todo ano. Eu faço até hoje, todo ano. Todo ano eu vou ao meu ginecologista e faço essa mamografia. Isso, o Ministério... E ainda o pior, eu vi uma matéria outro dia, Rosana, muito grave isso. Ele está falando para que os convênios acompanhem a Agência Nacional de Saúde, que os convênios acompanhem o Ministério da Saúde. Então, essa situação virou uma polêmica, né? Muitos artistas se envolveram até e defenderam que a mamografia tem que ser feita antes, porque o que foi? Foi feita uma consulta pública para dar uma premiação para os planos de saúde, caso alcançassem a excelência em determinados procedimentos. Uma das excelências era se fizesse a mamografia a partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos. Quando aquilo se tornou público, muita gente se manifestou. E aí a Agência Nacional de Saúde deu a resposta, inclusive eu recebi no meu próprio gabinete, falando, não, a gente só seguiu o que está dizendo no SUS. Então é o SUS que está errado. Sim. E aí eu criei esse projeto de lei, espero que ele seja pautado, já está em regime de urgência para ser aprovado, para determinar que o SUS oriente, como a doutora Sandra disse,
a partir dos 40 anos. E todos os anos, porque os diagnósticos nessa fase, eles acontecem muito frequentemente. Então, é um absurdo que a gente olhe para isso e ache normal, né, que a mamografia seja feita só a partir dos 50 e de 2 em 2 anos. Sendo que os particulares, a gente sabe, a minha mãe faleceu de câncer no seio e ela foi diagnosticada entre os 40 e os 50 anos. Faleceu precocemente. E cada vez mais a gente tem alternativas de tratamento que a pessoa se cura totalmente. Não é mais o câncer de mama hoje, não é mais tão assustador como há 20 anos. Hoje tem métodos, tipos de procedimentos e medicamentos, quimioterapia, enfim, que conseguem. Então, olha a importância de termos mulher na política também. Verdade, né? a gente sempre está defendendo a nossa história como ser mulher, né? Eu acho que isso é muito importante. A mulher tem um papel fundamental em toda a sociedade do mundo. É verdade. Então, eu acho isso um absurdo. E eu tenho levantado isso. A gente fala da violência da mulher, mas a violência que a mulher sofre, até para ela se tratar, é tremenda. Ninguém fala isso. Mas eu ando muito na periferia, Rosana, e é muito duro. Mesmo na cidade de São Paulo, você falou que o CROSS muitas vezes atende a cidade de São Paulo. Você se engana. É uma misturada esse CROSS, que é um absurdo, que isso tem que mudar de alguma maneira, porque você também tem que dar qualidade de vida ao paciente. Você imagine lá da sua terra ter que vir até ou para lá de São Paulo, da capital, muitas vezes você vai, e é transferido. Então, eu comecei a perceber que nós mulheres, se nós tivermos a nossa saúde bem, eu te falo uma coisa, a gente leva tudo, a gente carrega. E a saúde da nossa família também vai bem quando a mulher vai bem. Né? A mulher é cuidadora. Tiele, como você encara na sua cidade? Qual é a realidade na sua cidade hoje que envolve a violência contra a mulher? É muito forte, é muito presente em Araçoiaba? Não, na verdade, a violência contra a mulher, eu acho, numa cidade mais do interior, é aquela... como que eu posso dizer? É mais aconchegante, é mais... As pessoas se todo mundo cuidam conhece mais, né? todo mundo, se conhecem, tem uma informação, né? Eu acho que o pessoal fica muito mais... Exatamente, em evidência. Então, nessa parte a gente não tem... Não que não tenha, né? Mas é muito pouca, pouca. Mas, voltando a falar da parte do exame, do diagnóstico precoce, eu acho que é extremamente importante. Não, sem sombra de dúvida, a gente precisa, como nós, representantes na política, fazermos alguma coisa que consiga mudar esse sistema que é tão complicado. O que você acredita que seria uma saída para isso? Né? Você foi muito tempo dessa área da administração da saúde. O que faz com que as cidades... É só falta de dinheiro ou não? Na verdade, assim, hoje... Por vereadora, estou indo atrás de recursos e a minha pasta é a saúde, né? Nas cidades pequenas, a gente conta muito com os recursos, porque a gente sabe que o recurso para a saúde é muito pouco, em vista do que você precisa fazer, né? Então, atrás de recursos e mutirões. Eu acho que mutirões hoje, em qualquer área de especialidade, qualquer especialidade, eu acho que a doutora vai concordar comigo. Você consegue diminuir filas, né? Você consegue fazer aquelas pessoas terem um andamento. Você consegue enxugar o pronto-socorro, a emergência, porque aquela pessoa que vai na emergência, que vai para tomar uma medicação, ela está extremamente sem o apoio ambulatorial, que é o diagnóstico precoce de exames. Você consegue também dar uma enxugada na situação como um todo, né? Você conseguindo fazer mutirões, conseguindo fazer exames, mamografia, que seja, ultrassom, tomografia, você consegue fechar o diagnóstico do paciente. Eu concorri à prefeitura da minha cidade, Santos, e estudei bastante a saúde pública municipal. Um dos maiores problemas da minha cidade é essa falta de controle e que a tecnologia pode ajudar e tem essa função de ajudar. As pessoas, por exemplo, procuram um especialista, aí depois elas não conseguem atendimento, elas vão em outro lugar, elas fazem um exame, depois fazem outro.
Essa digitalização da saúde que alguns municípios fizeram, vocês concordam que isso é fundamental para que a gente também diminua os custos, para que a gente tenha um panorama, um monitoramento de cada paciente? Quando isso acontece, e é uma um dos desafios também do governo do estado, fazer com que a saúde seja conhecida, que as pessoas saibam acessem facilmente, né, a ficha de cada paciente que utiliza o SUS de forma clara em todos os lugares. Como que se dá isso na capital? Por exemplo, eu, como médica, a turma quer um hospital na porta da sua casa. Sim. Mas a gente teria que ter em cada bairro uma UBS, um posto de saúde, como se falava antigamente, um posto de saúde. Porque é dentro do posto de saúde que a gente é a porta de entrada do triagem, SUS, né? É o posto. Porque lá você vai fazer o seu pré-natal, você vai cuidar da criança, você vai cuidar dos programas do idoso, da hipertensão, da diabetes, até dos problemas da saúde mental. Sim. Tudo começa no posto. E hoje a gente já, mesmo na capital, a gente tem problemas de você estar colocando o médico em determinados lugares. Então, hoje é mais difícil você ter um ginecologista em todas as UBSs. Hoje, com essa formação acadêmica que a gente tem, também isso tem um fator que complica um pouco toda essa estrutura, entendeu? Mas eu acho assim importantíssimo o SUS e a UBS. E outra coisa, eu não gosto muito, porque fala-se muito em telemedicina. Isso. Hoje eu acho importante, isso lá atrás, quando eu fui secretária de saúde, que eu também já fui secretária de saúde da cidade de Mairiporã. Naquela época, o Serra era o ministro da Saúde. E ele já tinha a ideia, naquela época, a gente teve... Foi São José dos Campos que começou com o cartão SUS, com a digitalização integrada. Uhum. Isso eu acho importante, porque em qualquer lugar, a gente ainda não tem isso hoje. Qualquer lugar que você estiver, eu abro lá, eu sei o seu histórico, eu sei a sua patologia. Eu acho isso é fundamental. É fundamental. Isso é fundamental. Sim, isso sim. Em todos os lugares. A gente não tem. Hoje, na cidade de São Paulo, a maioria do sistema já está interligado. Em São Paulo, na cidade. Mas isso teria que ser espalhado por todo o Brasil. Uhum. Na questão da telemedicina, não sei se você também estava falando nesse sentido, eu fico um pouco com o pé atrás. Porque, por exemplo, em São Paulo, eu não estou falando que eu estou lá no final do mundo, lá no Amazonas, que eu não tenha um especialista, para conversar. Por exemplo, até às vezes um enfermeiro ou alguém da área de saúde, muitas vezes pode questionar quando eu estou lá no meio da floresta ou nesses lugares mais difíceis, eu consigo falar com o médico e consigo ter algumas informações. Agora, em São Paulo, começou com um negócio da telemedicina, que tem em algumas UPAs, e você segue lá o protocolo de Manchester, que fala os termos do paciente grave Sim. ou não. Mas você também vai concordar comigo que nem todo mundo, não é porque a minha carinha está melhor e a sua está pior... Que eu não sou paciente grave. Que você não é o paciente grave, entendeu? A gente vê isso muito em acidentes, essas coisas, que a pessoa socorre todo mundo, quando chega a vez dela, ela bumba, ela acaba vindo a falecer. Mas está funcionando algumas coisas que eu acho importante. Por exemplo, nós temos UPAs assim, com algumas características. Por exemplo, a gente em São Paulo diminuiu muito a questão... A gente tinha uma perda de 30% dos infartados, né? Hoje a gente tem 4%. Porque há uma medicação que aí você fala com um especialista... Através da telemedicina. Então, essa telemedicina que eu acho que funciona. Isso funciona. Você ser atendido pelo seu médico, pelo clínico. Por um especialista. E aí, se caso houver a necessidade de um atendimento com especialistas, o médico que está lá de frente para o paciente entra em contato. É isso aí. Aí é uma conversa de especialista com o médico
nos termos para pedir orientação e ele requisita o exame, talvez até o diagnóstico ali. Isso eu acredito, porque há uma dificuldade nas cidades de especialidades, né? Não dá para ter um especialista como por exemplo, a doutora falou em cada lugar. Neuro sempre foi uma dificuldade, a falta de neuros, porque é uma especialidade difícil. Às vezes um médico ele faz plantão no mesmo dia em vários hospitais. Quando é chamado, ele vai, se desloca e tal. Muitas vezes você tem os sintomas e você não tem mais saber o que você vai fazer. Você liga, você entra em contato com o neuro do plantão e ele vai te dar, não, faz tal exame mais, faz mais isso, faz essa manobra, faz esse exame clínico, vamos observar mais alguns sintomas, entendeu? Então, eu acho que em alguns casos é essencial. E há um tempo atrás, eu conheci um outro sistema que vem de Israel. É bárbaro. Eu acho que isso completa a telemedicina. Porque você está falando com o médico e você tem os equipamentos que um enfermeiro ou você mesmo coloca em você e você ausculta tanto a parte cardíaca quanto a parte pulmonar. Você faz um exame de ouvido, ele só não serve para fazer um exame ginecológico. Eu acho que em Jundiaí, eu acho que tem um atendimento assim de especialidades que faz esse tipo de... E isso eu acho que vale a pena. A nossa tecnologia, né? A tecnologia, nesse sentido, eu acho que é importantíssima. Ela é boa em partes e em partes mas ela... eu vou te dizer, eu aprendi... Tem que saber usar. Exatamente, eu aprendi exatamente. isso na faculdade e eu sinto que hoje não é isso. O mais importante dentro da relação médico-paciente é você conversar com o seu paciente, você ter essa ligação e o exame físico, você apalpando, você sentindo, é importantíssimo. Você faz um diagnóstico só com a história e com a escuta. Com a ausculta, com o exame clínico, e muitas vezes a doutora, eu acho que vai concordar comigo também. Às vezes, o paciente, muitas vezes, você chega, apalpou, examinou, conversou, o paciente sai curado da sala também. É aquele sabe, principalmente com o idoso. Exatamente, que é isso que eles precisam, aquela atenção, tanto a parte mental quanto a parte física. Eu acho que esse contato. Eu ouvi uma frase que eu guardo comigo que fala sobre medicina, né? Que fala assim: a medicina é uma mistura de ciência e arte. A arte foi se perdendo. Quando os médicos conseguem fazer esse resgate, né, que é a escuta, que é você olhar no olho do paciente e entender o contexto, não é só pedir exame, você tem que entender o contexto daquela situação. Até para você pedir o exame. Exato, e aí você consegue muita coisa também, consegue identificar mais doenças, o sentimento ali na hora. Sim. Por isso a telemedicina nesse ponto não cumpre essa lacuna. É necessário ter a presença do médico. Uma das... em cidade pequena, eu acho que a realidade é um pouquinho mais diferente. O pessoal do interior é aquela coisa, entrar na sala, conversar com o médico, tem intimidade, né? Tem intimidade. Então, a telemedicina hoje, ela também tem na nossa cidade de Araçonhaba, mas ela está indo bem lentamente e ainda tem muita rejeição. Ainda tem muita rejeição por conta dessa... O que os pacientes falam? Mas como que eu vou... Como que o médico pode falar comigo na tela? Como que ele vai me medicar? Como que ele vai me examinar, entendeu? Existe ainda também aquela parte que ainda não conseguimos introduzir realmente o necessário, igual no estado de São Paulo, assim, na cidade de São Paulo. Tiele, o que você imagina para a sua cidade na área da saúde daqui a alguns anos? Você vai estar exercendo um papel importante de vereadora, fiscalizadora, propõe projetos que possam ajudar o município, ações. Como que você imagina a saúde, principalmente a saúde da mulher, na sua cidade daqui a alguns anos? Olha, trabalhando nós estamos, procurando recurso nós estamos. Então eu creio que vai ser um grande avanço, um grande avanço. Nós estamos avançando a cada ano. Esperamos só coisas positivas, porque a gente sabe que a saúde não dá para esperar.
Então é a minha bandeira, a minha maior defesa, e eu luto incansavelmente todos os dias por isso. Que a gente consiga avançar muito. Tem um centro de atendimento à mulher? Hoje a gente tem os ESFs, né, nos bairros, porque territorialmente Araçoiaba é muito grande. São bairros distantes um do outro. E o pronto-socorro e o postinho do centro também, que é o ESF do centro. É assim que a gente funciona. Um pronto-socorro, né, a nossa referência é Sorocaba, que é uma cidade vizinha. Então, todas as coisas, urgências, cirurgias, a gente não faz na nossa cidade. Encaminhamos para a nossa referência, que também tem outras cidades referências ali. Acho que Itu, se não me engano. E a gente é mais a parte ambulatorial mesmo, que a gente faz um pré-atendimento no pronto-socorro, que é encaminhado via Cross. Hospital, não? Hospital, não. Tá. Nem maternidade, nem hospital para outros tipos, né, de... Sandra, qual é o legado que você quer deixar na saúde da capital? O legado que eu quero deixar é que a saúde funcione. E São Paulo, ele tem esse poder de funcionar. Nós temos quase 30 hospitais na cidade de São Paulo. A gente tem a alta complexidade da cidade de São Paulo. Quem paga é o paulistano, através dos seus tributos, porque pouco recurso São Paulo recebe do governo federal e tanto do governo do estado. Então, na verdade, essa é uma briga de muitos anos. De mais de 20 anos eu vejo o pessoal da área da saúde brigar pela gestão plena. Não sei se vocês entendem muito dessa questão de gestão plena. São Paulo não é uma gestão plena. Como é que São Paulo não é a gestão plena para você receber os recursos da alta complexidade, sendo que São Paulo que banca, né? São Paulo é que banca. É. Então, na verdade, eu acho assim, temos mais de 300, quase 300 UBSs, 30 UPAs, se não me falha a memória. Então, a gente tem uma estrutura muito grande de São Paulo. Eu acho que se a gente conseguir... Primeiro, para a gente conseguir tudo isso, quem está governando também tem que pensar isso. Não adianta a gente só brigar, falar, sonhar com as coisas. Eu tive essa possibilidade porque o prefeito ele está investindo na saúde, investindo na educação. Você vê, 0 creche, isso também beneficia muito as mulheres, entendeu? Então, a gente está crescendo. Esse centro de exames da mulher, até a final dessa outra gestão dele, ele pretende pôr 6. Já inauguramos o segundo, na Zona Sul. O outro terceiro está sendo feito na Zona Norte e a gente vai estar espalhando. A saída, o meu legado é que toda a mulher, não só a mulher, e que isso se espalhe para os homens também, é a questão da saúde preventiva. Essa é a saída para a gente melhorar a vida das pessoas. Porque não adianta você chegar dentro de um hospital ou no primeiro atendimento já todo detonado, já com câncer muito avançado, sem um diagnóstico. As pessoas na cidade de São Paulo ainda têm problemas com a biópsia. Você fica na fila. Os homens, eles são mais resistentes nas questões dos exames. Então, muitas vezes, o exame de próstata também é uma coisa que dificulta. Então, o meu sonho é que quando eu deixe um legado nesse sentido, na questão da saúde preventiva. Isso é a saída para a gente melhorar a saúde de todo o nosso país, não é só da cidade de São Paulo. É todo o Porque país, se exatamente. a sua cidade não tem essa condição, o Estado e o governo federal também têm que implementar isso para que vocês tenham essa qualidade É um de conjunto, exames. né? É um conjunto, conjunto de coisas. Então, é isso que eu pretendo deixar esse legado, por isso eu adoro ser vereadora, eu acho que é o cargo político que mais próximo está do eleitor. É verdade. A gente entende o problema, é da rua, a gente é um zelador, né? É verdade. Então você é acaba... onde a pessoa confia, porque está próximo a ela. Em Brasília, as decisões que são feitas lá, elas afetam os bairros, as cidades, mas ninguém mora lá em Brasília. É verdade. As pessoas estão nos bairros, né, tendo contato com os primeiros representantes, que são os vereadores.
E esse bate-papo aqui, eu agradeço você que nos acompanhou, e é para que você veja o quanto a mulher faz diferença na política. Verdade. O tempo todo a gente fala com carinho, fala com cuidado. A mulher tem características próprias, né? Nós somos mãe, geramos vida, somos cuidadoras por natureza. É verdade. Eu sempre falo, quando eu relaciono a área da saúde, quando alguém está doente, está internado, tem sempre uma mulher de acompanhante. Sim. Nós somos amor, Muito né? difícil ter um homem. Verdade. Se o pai é a filha que está lá, é a esposa que está lá, se é o marido, é a esposa que está, é a avó, não importa, é sempre uma mulher que está. E por que isso? Né, a gente tem que estender a participação das mulheres, ampliar a participação das mulheres, e o PL tem cumprido um papel fundamental nisso. Nós conseguimos aumentar muito o número de vereadoras eleitas, de prefeitas, de vice-prefeitas aqui no estado de São Paulo e por todo o Brasil. Porque a mulher faz a diferença. Verdade. A gente está correndo atrás de um prejuízo, né, Sandra e Tiele? Sim, As verdade. mulheres nunca quiseram participar da política porque sempre foi um ambiente hostil, ou que nos falavam isso, né? Ah, a mulher não entende de política, não é lugar de mulher. É mentira. A política é lugar de mulher, sim. A mulher tem um papel fundamental. A política genuína, ela é fácil, ela é simples e é transformadora. Então, esses podcasts que nós temos feito com vários temas, eles servem de reflexão e de estímulo para você que está aí acompanhando. Às vezes você é da área da saúde também, você já exerce um papel de liderança no seu bairro, na sua região, e você nunca se interessou em entrar para a política. Por quê? A política, ali é onde a gente tem o papel e a caneta para tomar decisões que alteram a sua vida, o seu futuro, seja em Araçoiaba da Serra, seja na capital paulista, seja em Brasília, decidindo o futuro dos brasileiros. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês. Quero que você deixe um recado para as pessoas que te acompanham, para as pessoas que votaram em você em Araçoiaba da Serra, para que você deixe um recado para elas e mostre o teu trabalho, né? O teu empenho e esse sentimento que você tem de melhorar a vida na sua cidade, Tiele. Na verdade, foi um prazer enorme, um conteúdo assim que a gente vai levar para a vida, viu, doutora? É um prazer estar aqui mesmo. E o povo de Araçoiaba, eles sabem que eles podem contar com essa vereadora, porque o meu trabalho é incansável. Pela mulher, pelo homem, pela saúde, pelo bem-estar da população. Agradeço muito de estar aqui com vocês. Foi, assim, incrível, de verdade, pela experiência de vida de vocês. Obrigada, vereadora Sandra, doutora Sandra, a mulher mais votada do PL. E é sempre uma inspiração estar conversando com você e ver todo o conhecimento que você tem e esse cuidado também com a população paulistana. Eu, na verdade, eu me sinto muito feliz de estar aqui, agradeço muito ao convite. É muito importante a questão do pode mulher, porque a mulher pode. Isso a mulher mesmo. pode tudo. A mulher pode estar em todos os lugares que ela quiser. Então, na verdade, eu acho muito importante essa conversa com as mulheres. É super importante mulheres dentro da vida pública. Sim. Isso tanto de legislativo quanto na questão do executivo. Não que a gente seja melhor, mas a mulher, ela tem um olhar diferente. Ela tem um coração, uma força interior, não desmerecendo os homens, porque eu tenho meu marido lá e eu tenho filhos homens, que é muito importante isso. A gente tem um lado que a gente acha, por exemplo, mesmo que você não seja médica, a gente sabe que a saúde é uma questão muito importante. Sim. A questão da educação é outra. Porque eles acham só que a gente só entende, também tem isso, que a gente só entende a questão social, sabe? Não. É muito difícil. A gente acaba entendendo de tudo, desde a parte da engenharia mais difícil até o probleminha mais fácil. Então, eu agradeço muito, agradeço a todo o meu pessoal lá da minha região de Itaquera, da Zona Leste. Eu fui a única vereadora da cidade de São Paulo que ganhou em 6 distritos em primeiro lugar. Olha. Então, eu me considero a vereadora da Zona Leste. E a gente está espalhando o nosso trabalho para os outros lugares. A turma, às vezes, manda e-mails, tá, Rosana? É muito interessante isso.
Ai, vem para cá, vem para não sei aonde. Eu falo, tá bom, mas a gente vai levar para lá. A gente chama outros, vão levando também para esse lugar. Então, eu me sinto muito feliz. Então, a gente quer deixar um legado bacana e esse legado é esse. Eu acho que a saúde pública e a saúde preventiva é a chave para a gente parar com filas de hospitais. Porque a turma não vai no posto, ela vai para o pronto-socorro. Uma dor de cabeça vai para o pronto-socorro. A gente tem que ir para o posto de saúde. Então, é esse o meu legado. Fico muito feliz e espero que a gente venha mais vezes. Com certeza. Participar. Esperamos mais para a gente fazer, muita coisa. É. Eu nem falei 1/10 das coisas que eu queria mas falar, entendeu? Tá convidada para vir no próximo também. Tem outra parte que a gente precisa discutir, então foi muito bom. Eu Parabéns pelo teu Pod Mulher. Obrigada. Tá maravilhoso. Eu que agradeço, mais uma vez, agradeço você que nos acompanhou. E eu vou encerrar com a frase da nossa presidente nacional, Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher, que ela fala que quando uma mulher entra na política, ela muda, né, aquele ambiente. Mas quando muitas mulheres entram na política, elas transformam a política. Exatamente. E é isso que nós estamos fazendo no PL, é isso que nós estamos fazendo nas cidades onde a gente tem atuação, nos estados e no país. Um beijo para vocês, até o próximo Mulher Pode.